Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer duas técnicas utilizadas na bioconstrução, que se baseiam em dois materiais, o cobre e a palha. O cobre é um material composto de uma mistura de argila e areia com palha seca. A presença da palha seca é muito importante, porque ajuda a mistura a secar de maneira uniforme, sem rachadura, além de reforçar a estrutura. Um fator muito interessante é que geralmente essa mistura é feita em conjunto por grupos de pessoas com os pés, de forma que todos podem participar no processo, crianças, idosos. Ela fica pronta assim que vira uma massa homogênea, que é utilizada então para moldar as paredes, como se fosse uma escultura. Essa possibilidade de moldar o cobre permite a criação de formas diversas, sendo assim, a técnica pode ser utilizada até mesmo para fazer mobiliários. As paredes de cobre geralmente são mais espessas, variando de 60 a 90 centímetros, o que faz com que a casa permaneça quente no inverno, mas fique fresca no verão. A parede espessa absorve o calor durante o dia e libera para o interior à noite. E a montagem das paredes é feita através de camadas. Normalmente, essas camadas são assentadas sobre uma base de alvenaria de pedra. É feita uma camada, que é deixada secar, depois é adicionada outra camada em cima e o aspecto final é de uma textura uniforme. O seu diferencial é que não há necessidade de usar nenhum tipo de escora, grade ou suporte. Vale destacar ainda que o cobre é resistente ao fogo. Por outro lado, o cobre não faz uma boa drenagem da água devido à presença da argila, e isso afeta um pouco a sua durabilidade comparada a outros materiais. Sendo assim, é importante evitar o seu contato com a água e por isso é importante também essa base de pedra e a presença de beirais maiores. Uma outra técnica comum da bioconstrução consiste em utilizar fardos de palha prensados para a construção de paredes. Assim como o cobre, é importante evitar o contato da palha com a água. No caso da palha, esse contato com a umidade pode causar mofo e rachaduras no reboco. Sendo assim, não é recomendado deixar esse material em contato direto com o solo. Dessa forma, as fundações devem ficar elevadas em pelo menos 20 centímetros aproximadamente acima do terreno. Nesse tipo de fundação, é comum utilizar o superadobe com impermeabilizante e pneus usados com argila e pedra. Além disso, é importante garantir que os beirais sejam largos. Para a construção das paredes, os fardos de palha devem ser empilhados e amarrados com materiais como bambu, ferro ou madeira. É muito importante que esses fardos sejam prensados para dar maior resistência ao fogo, porque nesse caso eles ficam compactos e não têm oxigênio, o que diminui as chances de combustão. Lembrando que os fardos devem ser mesmo de palha e não feno. Apesar de parecidos, o feno não possui as mesmas propriedades. E após erguer as paredes, elas ainda recebem um revestimento feito geralmente de terra crua, areia, água e cal. Essas paredes são espessas, o que ajuda também no maior conforto térmico do ambiente. E a palha é considerada um ótimo isolante acústico. É importante lembrar também que, diferentemente do cobre, que se estrutura sozinho, e a gente chama isso de autoportante, nessa técnica não. Nessa técnica, geralmente são utilizadas vigas e colunas de madeira para dar estrutura à edificação, porque os fardos de palha são utilizados somente como parede, como vedação. Essas paredes são reforçadas com bambu, ripas de madeira, que são fincadas nos fardos e são como contenções para a estrutura. Vale destacar que uma das maiores vantagens dessa técnica, além da facilidade de obter a matéria-prima, é a velocidade de execução da obra, já que os fardos de palha são altos, então não precisam fazer muitas fileiras para erguer as paredes da edificação. Porém, é sempre importante pesquisar no local onde você está se existe uma legislação com normas específicas para a aplicação desse sistema construtivo, assim como verificar as licenças de construção, por se tratar de um material que é considerado alternativo.